Hoje vou lhe contar como descobri uma amizade verdadeira em um lugar, em uma pessoa que eu jamais esperava. Minha mãe lutou contra o câncer durante muito tempo, mas infelizmente não conseguiu sobreviver. Então, desde que eu tinha 13 anos, restou só meu pai e eu. O primeiro ano sem minha mãe foi uma verdadeira tortura para mim. Para nós dois, acho. Por causa da tristeza que eu sentia, me tornei um monstro em casa e a garota mais lunática da escola. Só agora eu consigo ver aqueles dias como eles realmente foram, mas naquela época eu pensava que estava bem. Por exemplo, lembro que um dia na escola nós tivemos que falar na frente da turma toda sobre a viagem mais inesquecível que havíamos feito. Todos falavam, eu fui para aqui e para ali com meus pais, e daí por diante. Já era o segundo mês que eu estava sem a minha mãe, então quando chegou minha vez de falar, eu disse que a viagem mais inesquecível que eu tinha feito era para o cemitério. Todos ficaram em silêncio. O professor me levou para a sala da direção e lá tentaram me convencer a fazer terapia com o psicólogo da escola. Também consegui acabar com as minhas amizades. Eu senti inveja de todas as pessoas que ainda tinham mãe. E um dia, quando meus amigos estavam tentando me distrair com outra noite de pizza e filme, e estavam conversando o tempo todo sobre coisas banais, eu simplesmente gritei com todos, dizendo que eles só me entenderiam quando perdessem alguém próximo a eles. Mas aconteceu uma coisa que mudou tudo. Quando eu estava voltando da escola, usando preto como sempre, tive uma sensação boa durante um segundo. Eu senti o cheiro do famoso bolo de carne que a minha mãe fazia. Mas quando vi uma mulher desconhecida na cozinha, preparando o prato da minha mãe, e meu pai sorrindo e conversando com ela, aquele sentimento agradável que eu senti se transformou em raiva. Meu pai disse que aquela mulher, a Rose, seria a nossa nova empregada. Eu fui para o meu quarto sem dizer uma palavra. Como ela se atrevia a cozinhar usando as receitas da minha mãe? Como meu pai se atrevia a contratar uma mulher e a deixá-la fazer as coisas que minha mãe costumava fazer? Eu odiava os dois. Além do mais, eu não tinha uma única alma amiga com quem conversar sobre aquilo tudo. Não tendo mais nada a fazer, simplesmente liguei meu laptop e escrevi tudo o que estava sentindo. E, sabe, escrever me fez sentir diferente, então criei um blog. E daquela noite em diante, comecei a desabafar escrevendo nele. Algumas pessoas começaram a comentar meus posts e a escrever mensagens para mim. Havia outra menina que também tinha perdido a mãe. E ela parecia sentir exatamente o que eu sentia, então meio que viramos amigas. E nossa nova empregada, a Rose, estava louca para me conhecer, sabe? Ela sempre me perguntava como meu dia tinha sido, o que eu queria comer no jantar e coisas assim. Aquilo estava me deixando maluca. Acho que ela queria ser minha amiga, mas, sabe, eu não estava afim. E ela estava longe do topo da lista de pessoas das quais eu gostava na época. Ela era sorridente demais pro meu gosto, levando em conta que ela estava trabalhando em uma família destruída. Embora minha amiga virtual, que se chamava Claire, tivesse dito que a Rose podia estar apenas tentando alegrar nossas vidas, eu ainda achava que ela estava se envolvendo demais, justamente pelo simples fato de ser uma empregada. Eu lembro que um dia ela me fez ficar furiosa. Ela achou que eu ficaria muito bonita de rosa e me deu uma blusa horrível. No começo, tentei ser educada e disse que tinha gostado do presente, mas aí ela insistiu para que eu experimentasse. Eu não queria parecer uma porquinha e tinha certeza de que jamais a usaria, então me recusei a experimentá-la. Ela continuou dizendo o quão bonita eu ficaria com a blusa, e até meu pai se juntou a ela para me convencer. Isso me deixou furiosa. Eu gritei com os dois, dizendo que odiava aquela cor, e rasguei a blusa em pedacinhos bem ali, na frente da Rose e do meu pai. Isso magoou a Rose, fazendo ela até chorar. Desde então, nós quase não conversávamos. Aí, depois de alguns meses, eu nem estava pensando na Rose ou no meu pai, quando eles anunciaram que haviam se apaixonado um pelo outro e que a Rose iria morar com a gente. Nem é preciso dizer que eu fiquei arrasada quando ouvi aquilo. Então eu gritei que odiava a Rose e que ela jamais substituiria minha mãe, que eu odiava quando ela preparava as receitas da minha mãe e que meu pai não era mais meu pai. Depois fui para o meu quarto e fiquei trancada lá por quase 2 dias. Claire era a única pessoa com a qual eu podia conversar, ou melhor, trocar mensagens. Eu queria que ela estivesse perto de mim, mas ela morava longe. Claire prometeu que nos veríamos em breve, e essa era a única coisa boa e animadora que eu tinha ouvido nos últimos dias. Tem mais uma coisa que você precisa saber sobre a Rose. Um dia eu precisei pegar um livro no quarto do meu pai e da Rose, e quando entrei lá,
Vi que a página do meu blog estava aberta no laptop dela. Minha ficha caiu na hora. Eu corri para onde a Rose estava e perguntei sem rodeios se ela conhecia meu blog. Ela suspirou e confessou que era a menina que tinha conversado comigo durante todo esse tempo. Ela disse que nunca tinha mentido para mim lá na nossa troca de mensagens. Ela só queria me ajudar, aí encontrou meu blog e achou que aquela era a única forma de fazer isso. Bem, isso me deixou em choque mesmo. Senti como se minha vida tivesse se acabado de novo, pois agora eu tinha perdido minha amiga virtual também. Eu não acreditava que isso tudo estava acontecendo comigo. Corri para o meu quarto e precisava reclamar com alguém, contar o que aconteceu para alguma pessoa, mas, sabe, lá estava eu, sozinha de novo, sem ter ninguém com quem desabafar. Pouco tempo depois, meu pai bateu à porta. Eu disse que não queria conversar, mas bem lá no fundo eu sentia saudade dele e precisava do seu apoio. Então tivemos uma conversa e ele não começou falando da Rose, mas sim da minha mãe. Eu percebi que meu pai também a amava e sentia falta dela e que ele não queria trair a memória dela. Pelo contrário, queria nos dar a chance de seguir adiante. Em seguida, ele se levantou para sair do meu quarto e disse que se eu não suportasse de verdade a presença da Rose, ele não se casaria, pois eu sempre seria a pessoa mais importante da vida dele. Desde então, eu tenho pensado sobre essa situação e cheguei à conclusão de que nós três precisávamos conversar. Eu ainda estava magoada pelo que a Rose tinha feito, mas quero que meu pai seja feliz. E como vamos ser uma família, eu tive que dar um jeito de perdoá-la. O que você acha que eu devo fazer? Fique à vontade para clicar em curtir e para escrever algum conselho abaixo.